A dificuldade, gente, de andar na neve. Hoje tem brinquedo espalhado até na academia, gente. Jesus Cristo. Gente, bom dia. Vou até prender meu cabelo pra conversar com vocês. Vocês não têm noção do meu cansaço. Eu tô muito cansada. Eu acho que assim, a gente fala bastante sobre os primeiros 3 meses do intercâmbio, né? Que são as fases ali de adaptação à família, aos Estados Unidos, à língua, a tudo, né, gente? Mas os últimos 3 meses, meu Deus, é tão exaustivo, gente. Tão exaustivo. Porque assim, claro que são sentimentos diferentes, né? Quando a gente chega aqui, além dessa fase de adaptação e da gente ficar achando que tá fazendo tudo errado e ficar meio preocupada com essas coisas e preocupada com as crianças gostarem de você, dos hosts, os fofos gostarem de você, de você conseguir fazer amigas, você não sabe se você vai conseguir, sei lá, quando, né, que você vai conseguir viajar, quando que você vai conseguir comprar alguma coisa que você estava querendo muito. Só que as fases finais, os meses finais, é assim uma confusão mental, porque acumula muito o estresse e o cansaço dos 2 anos de intercâmbio. Ai, gente, será que vocês estavam me ouvindo direito? Eu estava com o microfone virado assim, ó. Enfim, acumula muito o cansaço, o estresse, e a gente começa a ficar ansiosa, né? Pensando, planejando o que vai ser depois do intercâmbio. Fora que as minhas crianças dessa família são mais velhas que as crianças da minha primeira família. Então, as reações deles estão sendo bem diferentes. Porque, pra quem não me acompanhou aí nesses 2 anos, praticamente, né? Na minha primeira família, eu cuidava de uma bebê. Quando eu cheguei, ela tinha 1 aninho. E a da irmãzinha dela, mais velha, que tinha 4 anos. E ela só fez 5 anos, gente. Tipo, depois da metade do meu intercâmbio, do meu ano com eles, na verdade. Então, assim, maior parte do tempo que eu estava lá, ela tinha 4 aninhos. Quando eu cheguei nessa família, o meu Kido, ele também, o menino, tinha 4 anos. E aí ele fez 5, tipo assim, 2 ou 3 meses depois que eu cheguei aqui. E a minha menina, ela agora, pro final do ano passado, né? Ela fez 8 anos. Eles têm mais consciência do que tá acontecendo. E a minha menina, por exemplo, ela já mudou o comportamento dela, sabe? Tem dias que ela tá bem respondona, ela tá ficando mal-humorada, e ela nunca foi assim. O ano inteiro que eu tô com eles, ela sempre foi assim, bem fofinha. Ela me vê muito como uma amiga, então ela me conta tudo, eu também pergunto tudo pra ela. A gente tem uma relação, assim, bem legal, bem bonita. Infelizmente, eu acho que é essa forma dela, né, de lidar com os sentimentos, é a forma que ela tá ali
tentando, apesar dos meus fofos, eles estão reparando nessas mudanças de comportamento, né, então eles têm conversado muito com as crianças. O meu menino, gente, ele pede pra eu não ir embora desde que eu cheguei, basicamente. Ele tem ansiedade, né, gente, então já dá pra ver aí a ansiedade da criança. É, desde que eu cheguei, ele fala: "Natália, fica com a gente forever, pra sempre". Ele é muito fofinho, assim. Ele teve suas fases também de ser muito difícil, e assim como a minha Kida do meu primeiro ano, ele também, gente, me bateu algumas vezes e tal. Eu tentei pedir rematch no meu primeiro ano por causa disso, mas foi assim, um acúmulo, sabe, de comportamentos. Além de me bater, ela era uma criança bem assim, difícil, tá, gente? Ela era com todo respeito, mas ela era muito mimada, porque a educação que eles davam lá era completamente diferente dessa família de agora. E os pais também eram bem ausentes comparado com essa família daqui. E a forma que eles reagiram quando eu contei, né, quando eu comecei a contar que ela estava me batendo, foi basicamente não fazer nada. E nessa família daqui, eles realmente se importaram em me pedir desculpas, em conversar e falar que tá errado, que não pode bater na Natália, não pode bater na mãe, porque às vezes ele também batia na mãe. Não pode bater na irmã, que às vezes eles também trocam uns socos, entendeu? Não pode bater em mulher, principalmente. Quando meu fofo conversa com ele, eu sempre escuto ele falando: não pode bater em mulher nenhuma. Seja, entendeu? Sua irmã, sua mãe, seja a Natália. E eu acho isso, cara, é uma educação, assim, bem melhor comparando com a minha primeira família. Como eu falei pra vocês, a minha primeira família basicamente não reagia. E eu lembro que quando eu postei esse vídeo falando, né, tiveram umas pessoas que comentaram que, tipo, ai, é normal pra fase. Você vai se importar com uma criança batendo em você? Sim, gente, eu vou me importar com uma criança batendo em mim, porque, cara, eu vim de outro país. Eu não tô aqui pra isso, sabe? Eu tô aqui pra fazer meu intercâmbio. Eu não tô aqui pra educar filho de ninguém, apesar de algumas vezes, várias vezes, na verdade, eu senti que eu tinha que ter esse papel, mas eu não vim pra cá pra passar por isso, entendeu? E até nesse vídeo, quando eu liguei pra Cultural Care, pro suporte deles, né, pra perguntar sobre o rematch, porque eu tava terminando o meu primeiro ano e aí eu só fiquei desesperada e queria sair de lá. Por vários motivos, várias coisas, eu contei nesse vídeo e no meu vídeo que eu falei sobre tudo, como foi o meu primeiro ano. Então, se vocês ainda não assistiram, vai lá assistir esses 2 vídeos quando acabar esse daqui, tá? Não me abandona agora não, gente, calma. Quando eu liguei pra ela, quer dizer, uma moça lá me atendeu e aí ela me falou que isso não deixa de ser uma forma, assim, de um abuso, sabe? Então, se a própria agência me validou e falou que isso é absurdo, entendeu? Quem é que vai dizer o contrário? Enfim, gente, as crianças estão reagindo dessa forma. O meu menino, por conta da ansiedade, eu sinto que ele, de tempos em tempos, pensava nisso. Agora, falando sobre mim, eu falei, né, no início aqui dessa conversinha que eu tô muito cansada, gente. E assim, eu acho que o que mais tá me esgotando é morar com a família, porque é muito difícil você morar aonde você trabalha, gente. Por mais que eu fique off, tipo, 6 horas, às vezes eles me liberam mais cedo, às vezes eles pedem pra eu ficar, tipo, ai, 10, 30 minutinhos a mais do combinado. Parece que não importa, sabe? Não importa se eu sair mais cedo, se eu sair mais tarde, parece que eu tô cansada e estressada igual. Parece assim que minutos viram horas e aí eu vou pro meu quarto e eu tenho que lidar com as várias outras coisas que estão acontecendo na minha vida, sabe? E esse ano também o inverno tá bem pesado. E aí começou também, já tem um tempinho, né? Eu acho que já falei pra vocês quando eu comecei a postar os stories, não. Oh, meu Deus, gente. Quando eu comecei a postar os vídeos de Natal em Nova York, por favor, vai assistir também esses vídeos. Já estava escurecendo, acho que eu já falei, né, sobre isso, que aqui já tá escurecendo mais cedo. E assim, gente, antes estava anoitecendo quase 9 da noite e agora tá anoitecendo às 5.
entendeu? Isso influencia muito, porque tá muito frio, aí você já não quer fazer nada porque tá frio, aí você já também não quer fazer mais nada porque tá de noite. Então essas coisas começam assim a pesar. E aí eu tenho que pensar, tenho que agir, né, botar o meu plano de pós-au pair em prática. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, fora coisas assim familiares. Então assim, ai, gente, e esse negócio de morar com a host family, né? Como eu falei, é assim a parte mais difícil do intercâmbio. Você morar aonde você trabalha, porque quando você acaba de trabalhar, você ainda tá naquele mesmo ambiente, você continua escutando as crianças, sabe, se faz malcriação, você escuta gritar, você escuta os seus fofos dando esporro nas crianças, parece que você nunca sai daquele ambiente, apesar de você ir pro seu quarto e ficar ali de boa, sabe, você continua escutando tudo. E eu falei disso, gente, mais ou menos era início ainda do meu segundo ano, porque isso já começou a me incomodar por ali. Acho que foi num vídeo meu falando sobre a rotina de primavera, mais ou menos, que eu contei que, cara, assim que eu posso sair de casa, eu saio de casa pra tentar me desconectar, mesmo que for pra ir só dar uma caminhada assim no parque. Nesse dia, nesse vídeo eu levei vocês pra caminhar, inclusive, e encontrei um Bambi lá, foi bem legal. Fiquei cara a cara com o Bambi, assim. E é isso, eu preciso sair, entendeu? Tanto que aqui, gente, eu trouxe um pão, olha só, pra eu comer de café da manhã. Pois eu precisava sair, tô no meu break, mas eu precisava ver outras coisas, entendeu? Sair daquele ambiente, as crianças nem estão em casa, tá tudo na escola, mas é sobre isso, sabe? E aí, às vezes, também, o que pega pra mim é que eu quero cozinhar, quero fazer alguma coisa, e eu sinto que eles ficam ali, tipo, olhando o que eu tô fazendo, e as crianças ficam querendo minha atenção, né, gente? Tipo, eles não conseguem diferenciar, claro, quando que você tá off e quando que você tá trabalhando. E é óbvio que também, quando eu tô off, eu não vou simplesmente virar a cara para as minhas kids, né? E acho que o pior de tudo é quando a gente fica doente. E agora, no inverno, estou ficando doente toda hora. Inclusive, minha voz tá um pouco rouca. Não sei se vocês estão conseguindo escutar e perceber a diferença. Mas, gente, quando a gente fica doente, é péssimo. A primeira vez que eu fiquei doente aqui nessa família, eles se ofereceram e tal pra fazer uma comidinha pra mim. Minha primeira família, gente, me botava pra trabalhar do mesmo jeito. Ele lembrou. Isso eu nunca vou esquecer. Uma vez que eu tava muito encatarrada, eu tava muito mal. E eu ficava doente toda hora naquela família, porque as crianças ficavam doentes toda hora também. Então eu sempre pegava delas, né? E aí eu lembro que uma vez eu tava muito encatarrada, eu tava muito mal, assim, dor de cabeça. E, sei lá, gente, devia faltar 1 hora pra eu ficar off. Eu tava tossindo bastante. Aí a minha fofa, que já tinha chegado do trabalho e ela não tava fazendo nada. Ela tava lá sentada na sala. Ela me escutou tossindo, ela virou e falou: Nossa, você realmente tá muito mal. E ponto final. Eu devia virar e devia ter falado: Querida, então por favor, me deixa off, né? Mas não, ainda me deixou trabalhando mais, sei lá quanto tempo, que eu nem lembro direito. Agora, minha família daqui, eles já perguntam se eu quero, entendeu? Ficar um pouquinho, descer um pouco mais tarde, de manhã. Eles já me liberam um pouco mais cedo quando tô doente, entendeu? Mas aí, gente, a primeira vez que eu fiquei doente, a minha fofa, ela se ofereceu pra fazer uma sopa pra mim. Eu pensei logo o quê? Ah, ela vai fazer tipo uma canja, né? Sei lá. Aqui eles chamam de chicken noodle, que aí eles botam o macarrãozinho também, aí tem o frango. Ai, gente, e não foi, sabe? Ela simplesmente. Eu aceitei. Aí na minha frente, que a gente tava lá na cozinha, ela abriu o armário, pegou um pote assim de vidro, que era uma sopa pronta, jogou na panela e me deu. Aí eu fiquei, ah, não, cara. Então, assim, eu sinto que até quando eles querem cuidar, tem uma barreira ali, porque não sei, eu só queria uma canjinha, uma sopinha feita ali, sabe, na hora. Eu não queria algo industrializado. E era meio que uma sopa de tomate, então tava meio. É, bateu meio ácido assim no meu estômago, sabe? Ai, gente, aí as outras vezes que eu fiquei doente,
eu fui fazer minha própria sopinha, minha comidinha e tal. E teve uma vez que eu estava com uma dor de cabeça muito, muito forte, não estava passando nem com remédio, né. As crianças estavam ali na cozinha, mas eles estavam, assim, numa euforia e gritando, assim, sabe. E eu fiquei: "Meu Deus, eu só queria que eles sossegassem um pouquinho", 5 minutos, gente, 5 minutinhos pra eu poder fazer ali a minha sopa, sabe, um pouquinho na paz. Então, assim, acho que esses momentos que a gente quer que a gente tá mal, às vezes a gente tá de mau humor, a gente tá estressado, e eu sinto muito que a gente meio que tem que fingir que tá tudo bem, que tá tudo de boas, entendeu, pra, não sei, pra não desagradar ali, pra não ser, né, desagradável e a família não ficar: "Ai, nossa", porque americano também é meio dramático, gente. Estadunidenses são dramáticos. E aí uma respostinha mais, assim, séria, entendeu. Sinto que eles já ficam meio, falam que americanos são diretos e realmente eles são quando eles querem pedir algo, entendeu. Mas às vezes quando você é meio direta, séria, assim, eles ficam: "Oh my God". Tô com muita sede, gente, acho que eu vou ficar gripada mesmo, mais uma vez. Ah, é, como é que tá o processo deles agora, né. Falei como que eu tô me sentindo, exausta, cansada, de saco cheio, sobrecarregada. Minhas crianças como que estão se sentindo, meus fofos, como que eles estão se sentindo. Eles queriam muito que eu tivesse no meu primeiro ano pra eu ficar mais um ano com eles. Então, assim, não tem o que fazer, né, gente, tipo, acabou, acabou. Às vezes eu penso que eu queria muito ter feito mesmo o meu primeiro ano com eles, porque foi muito mais, assim, relax do que o meu primeiro ano, sabe. De fato, com a família que eu fiquei, mas ao mesmo tempo eu não ia ter tido as experiências que eu tive, sabe. E as experiências que eu tive, as pessoas que eu conheci, as amigas que eu fiz, entendeu. Comecei a namorar. Quando eu paro pra pensar sobre essas coisas, eu falo: "Não, eu não queria não". Enfim, meus fofos falam o tempo todo que eles queriam que fosse meu primeiro ano pra a gente poder estender e continuar mais um ano juntos. E eles sempre falam também que, ai, eles agora fecharam o match, né, e aí eles começam a falar que a pessoa nunca vai ser igual, que não sei o quê. E, gente, sinceramente, eu fico até, eu conversei isso com eles, inclusive. Hum. Eu, no início, quando eu cheguei, eu comecei a sentir bastante segurança neles pra contar algumas coisas da minha primeira família, né. Demorou um pouquinho, assim, não foi logo de cara não. Eu falei pra eles que eu me sentia muito comparada com a primeira au pair. Eles, antes de eu chegar, tiveram uma au pair, mas eu praticamente fui a primeira, porque essa menina só durou um mês aqui. Pelo que eles me falaram, essa menina foi meio estranha, assim, sabe, mas eu não sei, porque eu não sei a versão dela também, né, vai que eles também não foram bons anfitriões, assim, de primeira, mas eles falaram pra mim que eles não queriam mais uma brasileira, porque pra eles eu sou única. Ai, eu sou única e eles estão nessa de falar que: "Cara, a gente não vai achar outra pessoa igual a você, blá-blá-blá". E aí eu falei: "Gente, mas não fica me comparando, quer dizer, não fica comparando a outra menina, a próxima, né, comigo não, cada um é diferente, entendeu". E eu conversei com a menina, né, conversei com várias pessoas quando, antes deles fecharem um match, eles fecharam um match com essa menina da África do Sul. E, gente, assim, a menina tem, já dá pra ver na voz que a menina tem uma personalidade bem diferente da minha, porque ela fala menos, ela fala mais, assim, pausadamente, entendeu. Então, assim, já dá pra perceber que eles vão ter outra experiência completamente diferente. E eu tô torcendo muito pra que seja uma experiência boa, né. E às vezes, gente, uma coisa que eu estava pensando, as crianças estão tão assim, porque eles tiveram essa menina durante um mês, mas antes dessa menina, eles tinham um babá, não era au pair. E essa menina, essa outra babá, ela ficou 4 anos com eles. Então, assim, esse é o lado ruim do au pair para as crianças, sabe. Porque pode acontecer isso, todo ano você trocar de au pair. E para as crianças, cara, eu não sei o quão legal é isso, toda hora você tem que se readaptar a uma pessoa nova. E é isso, eu acho que para eles, assim, tem esse lado, entendeu. Mas também meus fofos quiseram, eles preferiram fechar comigo que estava no segundo ano, e essa menina nova também vai para o segundo ano, ela estendeu com eles, então são escolhas, né. E é isso, gente, cara, eu quero que acabe logo, ao mesmo tempo que eu não quero que acabe logo. Gente, a bateria da minha câmera acabou.
Então agora o áudio vai ficar diferente. Mas eu tava falando que não se preocupem, porque eu vou gravar ainda, assim como eu fiz no meu primeiro ano, esse vídeo, né, relatando sobre como é que foi toda a minha experiência do segundo ano, como que foi minha relação com a Host Family, né, com as crianças, a evolução do meu inglês, as viagens que eu fiz, amizades. Esse ano, em relação a amizades, foi completamente diferente ao ano passado. E é isso, gente. Por enquanto eu tô nesse sentimento, assim, já de nostalgia, pensando bastante sobre como foi, né, o meu primeiro ano. Às vezes tem umas situações que eu penso, assim, que eu fico, cara, devia ter reagido de formas diferentes. Mas não sei, tudo é um aprendizado, né? Pra eu pensar dessa forma agora, foi porque eu tive que passar por essa situação, entendeu? Por essas outras situações e aprender com aquilo dali, né? Então, vamos que vamos. Eu vou tacar bastante filtro nesse vídeo aqui, entendeu? Porque tá babado aqui minhas olheiras, minha cara de acabada. Eu nem sei mais quantos vlogs mesmo eu ainda vou gravar, né? Porque agora falta tão pouco pra acabar. Talvez acabem os vlogs e eu ainda vou estar postando vídeo, tipo, educativo e informativo sobre o programa. Mas é isso, gente. Deixa eu comer aqui e terminar o meu simples café da manhã. E não sei agora quando que eu vejo vocês. Acho que só mais tarde, quando eu buscar as crianças. Não sei se hoje eu faço um playdate ou se eu faço só um negócio com a minha amiga, entendeu? Pra ver se eu espareço um pouco. Mas é isso. Vejo vocês daqui a pouquinho. Gente, o playground que vocês conhecem, olha só como é que tá. E eu tô aqui esperando o meu Kido voltar da escola, né? Esperando o ônibus dele. Minha menina tá bem ali, ó. Ó, vai jogar neve em alguém. It's still alive, but it's snowing. Yeah, the dinosaurs. But no, Ok. Oh my god. I just make it. Gente, na noite passada, meu Kido teve um acidente. Ele fez um xixi na cama. Meus fofos estão tentando tirar a fralda que ele usa só pra dormir. E aí, eles não pediram pra eu limpar, nem nada, né, os lençóis. Eles colocaram tudo direto na máquina. Mas agora, de noite, que tá chegando a hora de eu ficar off, eles pediram pra eu colocar os lençóis... O lençol, quer dizer, de volta e fazer a cama e tal. Mas eles não pediram pra eu limpar, não pediram pra eu botar nada na máquina, gente. Eles resolveram tudo. Eu só tô colocando aqui o que tá limpo, sabe? E ó, gente, em menos de 10 minutos já botei aqui tudo bonitinho, tudo certinho. E por que eu tô falando essa questão pra vocês, né? Porque, principalmente pra quem quer ser au pair, vai depender de família pra família qual vai ser a reação ali e a divisão de tarefas também, né? Na minha primeira família, eu passei pela mesma coisa. A minha Kida tinha a mesma idade quando eu cheguei, né? Os dois com seus 4 anos e fiquei até os 5. Os dois passaram pela mesma coisa. A minha menina do primeiro ano, ela tinha muitos acidentes. O que eles faziam? No meio da noite, ela acordava chorando e tal. Eles iam lá, tiravam tudo, botava qualquer coisa em cima da cama, assim, pra ela poder dormir, e jogava no canto, assim, do quarto ou na porta, que era pra de manhã eu ver e adivinhar o que era aquilo, entendeu? E colocar dentro da máquina de lavar. Aqui já é completamente diferente. Eles já botam, assim que acontece, já enfia na máquina de lavar, depois já bota pra secar, e aí eles têm feito isso de colocar ali pra mim, pra eu colocar na cama. Então, assim, depende da família, né?